Olha, eu aqui de novo com mais uma mensagem do reino dos céus, do reino do Espírito. Eu já disse em outras ocasiões, e todos nós sabemos que o Pai é um Espírito e que Ele, em todas as gerações, sempre usou vasos de honra dele para compartilhar as boas novas e a vontade dele na terra. Como eu já falei, na época de Noa, na época de Noé, ele usou o vaso Noa, que muitos ouviram falar, Noé, e falou sua mensagem sobre a terra. Quando chegou o limite da sua longanimidade, ele agiu e executou o plano dele sobre a terra. E não será diferente em nenhuma geração. Nenhuma geração será privilegiada mais do que a outra. Principalmente porque o espírito dele, ele é um espírito, sempre orienta e orientou suas almas. Aliás, todas as almas. E hoje eu tenho uma mensagem que ele pediu para que eu compartilhasse. E ele também disse para mim, o alimento é para a alma e somente para as almas. O reino dos céus, o reino do Espírito, que é o alimento dele, que ele quer falar com tuas almas, é para a alma e somente para as almas. E feliz aquela alma que receber, ainda estando nesse corpo, andando sobre a terra. Há uns escritos dentro das Bíblias, dentro das Escrituras, eu já disse, tem milhares de falsificações, alterações, adulterações, nomes trocados, mas ali dentro tem pingos da verdade. Tem vários pingos da verdade dentro da Escritura Sagrada. Dentro das Bíblias, por exemplo, mas tem mais de 70 mil falsificações e que enganam milhões e milhares de almas sobre a terra. E uma delas quero compartilhar com você. Lá em Matitiá, que é Mateus 10, 34 e 37, não cuideis que vim trazer a shalom, ou a paz, à terra, o Espírito diz. Não vim trazer paz, mas espada. O que a espada faz? A espada separa, divide, a espada corta, ou seja, separa o joio do trigo, separa a luz dos que estão nas trevas. Aí, continuando dentro do versículo de Mateus 10, 34 a 37. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está escrito ali. E relatado por outro vaso, vou compartilhar também, lá em Lucas 12, versículos 51 a 53, o Espírito disse uma coisa só, mas houve outras interpretações daqueles que escreveram. Aqui está escrito, cuidai vós que vim trazer paz à terra, ou cuidai vós que eu vim trazer shalom à terra? Não, ele disse, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai está dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Enfim, nos dois escritos, relatado em Mateus 10, 34 e 37, você pode ler nas suas Bíblias, na sua Escritura, ou em Lucas 12, 51 e 53, por que ele trouxe essa mensagem? Porque o Pai, ele veio dividir. Ele não veio passar a mão na cabeça, trazer paz na terra, como muitos dizem, trazer a shalom na terra. Ele veio trazer divisão entre o reino da luz, separar as almas do reino das trevas. Então, quando ele se revela, quando ele manifesta uma revelação, por exemplo, para você, você tem uma esposa, você tem a sua sogra, tem seus filhos, está ali. Ele revelou o reino dele para você e você entrou no reino dele, ele abre teus olhos espirituais e não colocou aquelas pessoas que vivem ao seu lado, a parte biológica ou fisiológica, há uma separação no reino dos céus, no reino do Espírito, inclusive na terra. Há uma dissensão por causa da confiança, porque são reinos divididos. Aí o que está acontecendo na terra? Muitas almas
elas estão sofrendo porque elas não conseguem separar o sentimento dos seus familiares biológicos, carnais, com o reino dos céus, o reino do Espírito. Em vez, por isso que o Espírito diz em Mateus 10, 37, ele diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Porque quem não ama ele, o próprio Criador, acima de todas as coisas, não faz a vontade dele. Faz a vontade daquele que você mais ama. Por isso que ele diz, amá-lo acima de todas as coisas. Então, milhares e milhões de almas na Terra estão sofrendo. Elas até clamam, pedem, chegam até na porta do reino. Mas quando a decisão de entrar no reino dos céus, no reino do Espírito, que aí passa a agradar o reino dos céus, e é reino dividido, entre as suas correntes sanguíneas, elas ficam com sentimentos carnais no coração e mais forte do que o amor pelo reino do Espírito. Ou seja, em vez de agradar e seguir pelo reino dos céus, o reino do Espírito, elas procuram, ficam agradando ali sua família da corrente sanguínea, a família carnal, e sofre sobre a terra. Por isso que milhões e milhares de almas não entram no reino dos céus, no reino do Espírito. Elas preferem viver no reino dos homens, seguir o reino dos homens, que é na horizontal, todo mundo junto, todo mundo unido, todo mundo em paz, aquela shalom, vão todo mundo junto no lugar, porque é o reino dos homens, onde o inimigo atua 100% sobre a terra. O reino dos céus, o reino do Espírito, ele veio dividir, ele veio separar o joio, o trigo do joio, o joio do trigo. Ou seja, a luz não combina com as trevas. Ele veio tirar almas que estão nas trevas para colocar na luz. E aí, quando ele se revela para alguém que já tem uma família, se a pessoa for sozinho, é um tesouro sobre a terra, é um privilegiado. Como o profeta Samuel, né? Desde os 12 anos, jovem ainda, porque é mais fácil. Agora, quando ele se revela para alguém que já está envolvido, por isso que ele diz, que ele veio separar, nunca veio trazer paz. Então, se você pensa com o Messias, o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra, aquele que falou pessoalmente com Moshe, com Moisés, né? Muitos conhecem ele assim. Aquele que falou na tenda de Abraão, que muitos conhecem como Abraão, que chegou na tenda e conversou face a face com o próprio Abraão, ele não veio trazer paz ou nem shalom, nada na terra. Ele veio trazer espada, divisão. Ele veio manifestar o reino dele, o reino da luz. O reino da luz. E livrar aquela alma do reino das trevas. Então, quando ele chama uma alma para o reino da luz e os seus familiares, pessoas da corrente sanguínea, ficam nas trevas, muitas almas não conseguem crescer com ele, andar com ele, porque tem sentimentos na carne muito forte que não conseguem. Entre o reino da luz, seguindo o reino da luz e o reino da terra, os sentimentos carnais, elas preferem ficar nos sentimentos carnais e agradar aquilo que está no seu coração. Seja a mãe, seja o pai, seja o filho, seja a filha. Por isso que foi dito, quem ama o pai ou a mãe ou o filho mais do que a mim, não é digno de mim. Então o reino dele é estreito e ele quer que você saiba disso. Que ele nunca vai trazer paz. Nunca. Aonde é pregado que o Messias veio trazer a paz, passar a mão na cabeça de todo mundo, mentira. Ele veio separar as ovelhas dos bodes. E muitas ovelhas estão relacionadas com bode. Muitas ovelhas dele, que é do reino da luz, estão unidas com as trevas. Uniram fisicamente, mas espiritualmente as almas, o Pai é diferente. Por isso que a palavra dele fala que sociedade tem a luz e as trevas. Não existe sociedade. Então essa é a mensagem que ele pediu para compartilhar nesse momento, que você deva saber. E essa mensagem é para a alma dele, para as ovelhas dele. Ele quer que você saiba, ele nunca vai trazer paz, nem shalom na terra. Ele veio trazer divisão, ele veio separar o joio, tirar do joio do trigo. Embora tenha escrito que fala que no final ele vai separar, juntar, mas ele já está separando. Há muito tempo sobre a terra. Então essa mensagem é para você entender
Porque o reino dele, por isso que fala, o reino é estreito. Não é que é estreito, o reino dele é o reino de decisão, é um reino de prática. E entre o reino dele, da luz, e os sentimentos carnais sobre a terra, muitas almas ficam presas ali. Por isso que ele disse, maldito o homem, né? Quando fala o homem é a mulher, que faz da carne mortal o seu braço e aparta a sua alma, o seu pensamento dele. Porque valoriza mais os sentimentos terrestres, seja pela filha, pelo filho, a esposa, quem quer que seja, do que por ele, o seu Criador. Isso é um divisor de águas. E no reino dele, ele não tem acepção de pessoas. Ele abriu para todos os povos, todas as almas. Ele purificou com o sangue. Mas não existe nenhuma alma que teve ou terá privilégio sobre a terra. Luz anda no reino da luz. Trevas andam no reino das trevas. E quando elas se unem fisicamente, que um pertence ao reino da luz e o outro pertence ao reino das trevas, é só sofrimento sobre a terra, porque não tem aliança. Por mais que se une fisicamente, espiritualmente, não existe aliança entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal. E essa é a mensagem que ele pediu para compartilhar nesse momento, que o Espírito, com certeza, está falando, nem que seja para falar com uma alma apenas dele sobre a terra, uma alma apenas, mas ele vai falar com ela. E ela vai entender. Então, talvez você esteja enfrentando dificuldade entre a sua casa, seus filhos, seu esposo ou sua corrente sanguínea. Você tem que procurar agradar o seu Pai Celestial. Aquele que te chamou, aquele que te acolheu, tirou-se das trevas e abriu teus olhos espirituais, colocou-se no reino da luz. Por isso que ele disse, eu manifestei o reino dos céus, o reino do Espírito sobre a terra. E ele não tem aliança com as trevas. E os da luz são o teu povo, seus irmãos, seus vasos de honra que andam sobre a terra. Que o Espírito possa aconselhar, orientá-la, mas guiá-la e guiar você no reino dele. Porque os dias que virão sobre a terra, aos olhos dele, serão abençoados, ricamente abençoados. Mas aos olhos dos homens serão dias difíceis. Aos olhos carnais, muito difícil de caminhar sobre a terra. As notícias serão cruéis. Porque o grande eu sou que sou, o próprio eu sou, chamou uma varredura sobre a terra, para que a luz manifeste-se e as trevas vai se dissipando, sendo dizimada e eliminada sobre a terra. Que o Espírito alcance a sua alma, ainda nesse corpo, sobre a terra.